Chegamos à nossa reta final, finalíssima do nosso estudo na Epístola de Tiago. E hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre paciência, sobre perseverança e sobre oração. Temas que vão fechar essa carta de Tiago, carta para as igrejas espalhadas no Império Romano, para o povo de Deus espalhado. E assim, depois de ele corrigir várias questões, trabalhar a questão da sabedoria, ligando o livro de Provérbios com o Sermão do Monte, a gente vai ver agora ele incentivando o povo a perseverar e especialmente crer na oração como sendo esse instrumento de conexão com o Senhor e também de manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E vamos ver como que ele vai tratar isso nesses dois blocos de assuntos. Primeiro assunto, paciência e suas recompensas. Como ter paciência, viver e expressar essa paciência tem uma riqueza, é conectado com a riqueza da vida. Então, esse vai ser o primeiro bloco nosso nessa reta final de Tiago. E este primeiro bloco está em Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 11. Diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Como cristãos, a nossa meta está lá no Salmo 37, verso 8, que fala que a gente deve abandonar a ira, o furor, não ser impaciente. Isso é confiar no Senhor, estar ligado à nossa confiança no Senhor, que foram assuntos que nós vimos anteriormente. Saber que o Senhor tem o nosso futuro em suas mãos. E será que há alguma recompensa nisso? Será que levar pacientemente a nossa cruz, caminhar com perseverança, com paciência, com longanimidade, suportando as aflições e indo para frente sem parar, será que a gente tem algo do Senhor em relação a isso? É disso que nós vamos tratar nesse texto e é disso que Tiago vai alimentar os seus leitores. Nos versos 7 a 9, Tiago vai trabalhar uma figura que é muito clara, tanto para o pessoal daquela época quanto para nós hoje. É a ideia do lavrador, o lavrador que precisa ter paciência. O verso 7 vai falar assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olha, não tem coisa mais básica do que o ofício do lavrador. A produção da comida está na base da pirâmide da nossa sobrevivência. E naquela época, quase todo mundo tinha essa experiência. Hoje nós não temos tanto isso com as cidades, com essa questão da gente viver, a maior parte de nós em cidades, nós não temos tanto essa dependência daquilo que a gente planta e colhe. Mas o lavrador, ele sabe bem que ele planta e não tem jeito dele se injetar dentro da terra e empurrar semente para cima. Ele tem que ter paciência. Tem as primeiras chuvas, as últimas chuvas, enquanto isso ele vai cultivando a terra, vai limpando, vai adubando e vai caminhando. Para isso ele precisa ter paciência. Se ele quer ter fruto, ele precisa ter paciência. Mas também os versos 8 e 9 vão falar desse limite da paciência cristã para vencer as provações. E os dois textos vão falar, aliás, o 7 também vai falar sobre isso, sobre a vinda do Senhor, que Jesus Cristo é essa referência para nós. Então ele é o limite dessa paciência para nós. Então essa questão pode parecer que não tem muito a ver, a questão de não ter queixa de uns contra os outros, mas
a ideia está conectada com o início do capítulo 5, com a questão da ganância. E a ideia dele é trabalhar no coração dos cristãos essa ideia de que essa paciência vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim não só temporal, mas vai ter um objetivo. E o limite está ligado à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que ele vai trabalhar a sua última ideia, é que essa paciência ligada à segunda vinda de Jesus é que a vinda vem com justiça. Olha só como é que ele começa dizendo: sede pacientes até a vinda do Senhor. Depois o verso 8 diz assim: sede vós também pacientes e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aí no verso 9 ele repete dizendo: ó, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Essa ideia do juiz estar às portas é a ideia da volta do Senhor Jesus. Está tudo conectado, porque Jesus vai voltar e vai fazer justiça. Não é uma paciência vaga, não é uma paciência de baixar a cabeça e deixa o povo bater que eu não estou nem aí. É uma paciência de cabeça erguida, sabendo que no tempo certo Deus vai trazer justiça. Pode ser que essa justiça venha antes da volta de Jesus, mas com certeza, se a gente não experimentar ela no aqui e agora, ela vai vir junto com o Senhor Jesus no seu retorno. E essa segurança é muito importante. Se nós não temos no horizonte nosso a volta do Senhor Jesus, paciência é uma coisa que nós não vamos conseguir ter em nós mesmos. Mas se nós cremos que Jesus voltará e que ele vem para trazer justiça, aí nós temos lugar para paciência e perseverança e longanimidade dentro do nosso coração. Já no verso 10, Tiago vai citar o exemplo dos profetas do Antigo Testamento. O verso diz assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que acontecia? Os profetas, ao falar em nome do Senhor, geralmente era para puxar a orelha de Israel ou de Judá. E aí, ao puxar a orelha, eles estavam vendo a injustiça, a opressão que o povo de Deus estava causando nas outras pessoas. E ao puxarem essas orelhas, eles tiveram que ter muita paciência, porque eles não eram bem recebidos pelo povo. Tem, por exemplo, Amós 5,10 diz assim: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Ele estava falando a porta tem a ver com os anciãos que se sentavam à porta para julgar as pessoas. E eles abominavam aqueles que falavam a verdade. O testemunho de Jeremias, por exemplo, o profeta Jeremias diz assim: a vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Jeremias 2,30. O próprio Jeremias testemunhando como o povo matava os seus próprios profetas que vinham trazer a palavra do Senhor. E por causa disso, Jeremias teve que ter também essa longanimidade. Elias, lá, primeiro livro de Reis 19:10, diz assim: os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. É intenso isso. Como é que os profetas, ao trazerem a palavra de Deus, também eram alvo de perseguição e por causa disso precisavam ser esse exemplo de paciência. A tarefa de profeta no Antigo Testamento não era brincadeira, não. O próprio escritor aos Hebreus ele vai falar disso, quando ele tece ali em Hebreus 11, especialmente, aquela lista dos heróis da fé, vários deles que sofreram opressão, morte, gente que foi cerrada ao meio, gente que suportou com longanimidade o espólio dos seus bens, e perseverou mesmo, teve paciência para continuar caminhando. E é claro, o maior testemunho de todos, o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando ele vira para Jerusalém, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então Jesus também, o exemplo maior de todos esses, de longanimidade, de paciência diante da opressão. Esse é o exemplo que nós escolhemos de todas as Sagradas Escrituras.
E por fim, o exemplo mais forte, talvez graficamente, em termos de figura que a gente tem, é o exemplo que ele traz de Jó, tá lá em Tiago 5,11. Diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É interessante porque Jó foi inundado em provações. Ele não só teve as suas provações pessoais, de enfermidade, perda de seus filhos, de seus bens, mas ele ainda teve as provações daqueles que estavam em volta dele. A sua mulher falou para ele negar o Senhor e morrer. Os seus amigos que vieram para consolá-lo jogaram ele mais ainda numa situação de penúria. E em todas essas provações, Jó continuou firme, paciente, e ele dizia: olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele perseverou na paciência, sabendo que ele tinha um justo juiz. Por isso, Tiago fala assim: vejam bem o fim que Deus lhe deu. E aí que está, as recompensas de Jó são intensas também. Não fica só nas provações. Está paralelo aí a questão da intensidade das provações e a intensidade das recompensas de Jó. Ele teve recompensa na sua vida espiritual. Deus o restaura como sacerdote, não só da sua casa, mas até dos seus próprios amigos. Quando Deus fala assim: ore pelos seus amigos para que eu não lhes faça nada, e ele entra como mediador, um sacerdote, até para com os seus amigos. Ele já tinha esse sacerdócio em relação à sua casa, com seus filhos, e continuou depois restaurado com isso. Ele é restaurado na sua vida material. Deus lhe dá o dobro daquilo que ele tinha de animais, tudo que ele possuía antes. Se você comparar aí Jó, capítulo 1, verso 3, com Jó 42, 12, você vai ver que Deus deu a ele muito mais do que ele tinha antes. Misericórdia do Senhor em relação à vida de Jó. Na vida doméstica e social também, Deus lhe dá outros 10 filhos, restaura a sua família, os parentes, os amigos que haviam se afastado da doença, voltam ao convívio, e ele, mais uma vez, em vez de acusar, ele é paciente, eles voltam trazendo presentes. Então, ele é restaurado de uma forma intensa, de várias maneiras. E não só isso, mas também a longevidade que Deus concede a Jó. Ele recebe uma vida longa para que ele pudesse desfrutar de tudo aquilo que ele tinha recebido. Não adiantaria nada ele ter perdido tudo, ter tido tudo isso restaurado e pronto, daí a uma semana o Senhor o chamar. Não, ele o abençoa de uma forma longa com vida, para que juntamente com sua família ele pudesse desfrutar dessa recompensa da sua paciência. E é isso que Tiago está querendo mostrar. A recompensa na paciência. A gente acha muitas vezes que ao sermos pacientes, nós estamos abrindo mão da justiça. Mas ser paciente, mais uma vez, não é baixar a cabeça e deixar tudo acontecer. Ser paciente, biblicamente falando, é ser paciente no Senhor, sabendo que Ele é o justo juiz e que, por fim, como disse Jó, Ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, vai se levantar sobre a terra. É esse tipo de paciência que Jó tinha e é esse tipo de paciência que nós precisamos ter também nas nossas vidas. Bom, e por fim, para a gente fechar esse bloco da paciência, eu quero que você grave isso muito no seu coração. Não é fácil. Se fosse fácil, talvez Tiago nem tivesse citado isso na sua epístola. Exercer paciência muitas vezes é difícil, mas é muito necessário. Até as pessoas incrédulas, ateus, gente que não tem nada a ver com Jesus, já percebeu isso, é a necessidade da paciência para romper essa vida que nós vivemos. Mas nós temos o Espírito. Se até os descrentes já entenderam assim, muito mais nós precisamos entender. Por isso Colossenses 3,12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Isso é necessário para a nossa vida.
Paulo escreve isso aos Colossenses, Tiago escreve isso, a Bíblia é recheada disso, porque o nosso Deus é cheio de graça, de misericórdia, e Ele age com muita paciência com a nossa vida. Ele não faz a espada descer sobre nós no primeiro erro que nós temos. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e Ele espera que a gente haja da mesma forma. Então vamos romper nessa paciência, nessa longanimidade para a glória do nosso Senhor. Que Jesus te abençoe ricamente. E agora quero te convidar a gente continuar e fechar a Epístola de Tiago com o próximo tema nosso. E Tiago fecha a sua epístola falando sobre juramento e oração. Oração, com certeza, um dos temas mais importantes da nossa caminhada com Cristo, com o Senhor. E Tiago vai salientar essa questão da vida prática de oração. Então vamos caminhar nesse texto para a gente poder fechar a epístola de Tiago com alegria. E os versos 12 até 18 aí de Tiago, capítulo 5, dizem assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago vai fechar essa carta falando sobre vários assuntos. Isso, na verdade, era muito comum nas cartas naquele período do Império Romano, da cultura grega. Ao fechar, terminar uma carta, algumas recomendações finais. E Tiago vai trabalhar algumas recomendações. Ele fala da proibição do juramento, ele fala da questão da saúde, como portar em relação à enfermidade dos membros da igreja, o exemplo de Elias em relação a isso, especialmente a oração, que está ligado tanto ao juramento quanto à questão da saúde dos membros. Tudo isso está no grande guarda-chuva da oração, e é disso que Tiago vai tratar. O verso 12 vai falar da proibição de se fazer juramentos. E qual que é a ideia aqui? Você tem, geralmente, quando se faz um juramento, é alguma coisa que a pessoa se empenha de que aquilo é uma verdade, de que aquilo vai ser feito, e ela jura por alguma coisa superior a ela. Então eu juro pela vida da minha mãe, eu juro por Deus. Era uma coisa que a gente escutava muito. Eu, quando era menino, eu escutava muito, juro por Deus. E hoje em dia a gente não escuta tanto isso mais. Mas geralmente se fala isso, e Jesus já havia tratado esse assunto lá. Como é que você vai jurar pelo trono de Deus, pelo altar? Como é que você vai jurar pelo alguma outra coisa se você não tem domínio sobre essas coisas? Isso não faz sentido. O juramento era uma coisa que no Antigo Testamento já era visto com reservas. Então, quando se jurava, já não era apropriado jurar em nome do Senhor. Jeremias vai abordar a questão do falso juramento. E se houvesse um juramento, ele tinha que ser cumprido fielmente. Isso já era tratado no Antigo Testamento, para as pessoas não usarem do juramento como peça de manipulação de opinião de outras pessoas. No Novo Testamento a coisa vai ficar mais forte ainda, e Jesus vai falar isso mais ainda. Olha, você não pode jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem de jeito nenhum. Na verdade, juramento é uma coisa que não cabe ao crente. O que o crente deve dizer sim para aquilo que é sim e não para aquilo que é não. E a palavra do crente não deveria necessitar de reforço para nada, porque o juramento é um reforço da palavra.
Mas se a pessoa sempre diz a verdade, para que ela precisa jurar? Não tem necessidade nenhuma. Só fazer uma pequena observação, alguns confundem um pouco o juramento com o voto. Dependendo da forma como é usado o termo voto, pode significar sim um juramento. Mas os votos também têm a ver com a pessoa falar, olha, eu vou fazer um voto de não comer carne durante esse período. Eu vou fazer um voto de fazer um jejum durante esse período. Esse tipo de voto tem o seu lugar na vida cristã, sim. O problema é quando o voto vira um juramento. E a Bíblia diz, olha, se você vai fazer um voto, que você cumpra esse voto. Então é melhor você não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir. Então só esse pequeno detalhe aí para a gente colocar um peso maior ainda sobre isso. Logo depois, Tiago vai falar nos versos 13 a 15 dessa vida de oração. E pode parecer que os temas estão desencontrados, mas não estão. Se a gente reparar bem ao que eu falei sobre o guarda-chuva da oração, esses temas estão todos debaixo desse guarda-chuva. Ele começa falando assim, tem alguém sofrendo? Faça a oração. Esse é um nível de oração. Olha, se tem alguém em sofrimento, tem alguém com problemas, faça a oração, peça a Deus para resolver a questão. Porque logo depois ele fala assim, está alguém alegre? O que ele está dizendo? O que ele está recomendando? Ele não vai recomendar, então caiam na risada juntos. Não. Cantem louvores. Esse é o segundo nível da oração. Porque se você está sofrendo, coloque isso diante do Senhor. Se você está alegre, coloque isso também diante do Senhor. A primeira forma, orando com súplicas, e a segunda forma, orando com louvores, orações de gratidão. Estamos todos diante do Senhor. Por isso ele diz logo em seguida, versos 14 e 16, olha, se tem alguém doente, chame os presbíteros, chame a liderança da igreja e orem, impondo as mãos, com unção com óleo, sobre essa pessoa, e aí, se tem pecado oculto, que eles sejam confessados e perdoados. Se tem alguma questão física, que a oração por cura possa levantar o enfermo. Por quê? Isso é uma atitude. A questão não é a gente sentar e ficar assim só pensando. É claro que nós vamos procurar médico, mas só achar que o médico vai resolver a situação não é também a atitude de alguém que está tendo um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Então, está sofrendo? Ore. Está alegre? Louve. Está doente? Chame os irmãos e orem ungindo com óleo. E confesse os pecados uns para os outros, para serem curados também, não só perdoados os pecados, mas a gente possa ser curado com essa oração que confessa também os pecados. Isso é muito rico na caminhada da comunidade da fé. E por fim, Tiago vai usar o exemplo do Elias para trabalhar essa vida de oração. Está lá nos versos 17 e 18. Ele diz assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, Elias era essa referência que Tiago queria trazer, porque Elias era uma pessoa como nós. A gente geralmente pensa nos homens da Bíblia como gente muito distante da gente, mas o que Tiago está querendo dizer é, ele era gente como a gente. Só que ele tinha algumas características. Ele era ousado e determinado. Esses textos bíblicos aí de 1 Reis vão mostrar. Depois você olha eles com calma aí na sua Bíblia. É como que Elias era esse cara cheio de ousadia. Ele enfrenta Jezabel, ele enfrenta os profetas de Jezabel, de Baal. E essa ousadia dele de crer que o Senhor vai intervir é muito forte. Ele era fervoroso na oração. Em vários momentos ele busca o Senhor em oração. E isso era a mola propulsora do ministério de Elias. E era um homem temente e obediente a Deus. O tempo todo ele está seguindo a orientação de Deus. E o que Deus manda fazer, ele vai lá e faz. Agora, como pessoa, a gente vê Elias entrando em crises profundas,
Elias ficando nervoso, Elias com medo, Elias se escondendo na caverna, achando que estava sozinho e Deus tendo que ir lá resgatá-lo, gente como a gente. É isso que Tiago está querendo dizer. Olha, nós precisamos ter uma vida de oração assim como Elias, porque ele não tinha nada de extraordinário em si mesmo. O extraordinário de Elias era a própria presença de Deus na sua vida. E se nós caminharmos dessa forma, nós também vamos experimentar coisas tremendas na nossa vida de oração. E é isso que Tiago está querendo impulsionar nos seus leitores. E assim chegamos no final do nosso estudo, da nossa jornada aí com o Tiago, com essa conclusão que ele traz. Para a gente não esquecer de que a paciência e a vida de oração têm como horizonte a volta de Jesus. Nós precisamos orar firmemente, sabendo que Deus tem ainda uma história conosco e quer usar as nossas vidas, mas também devemos suportar as aflições com paciência, porque sabemos que o juiz vem, ele está às portas. Por isso a gente não pode se agarrar nos valores desse mundo, a gente não pode se agarrar às coisas materiais e viver uma vida generosa igual nós vimos. E essa é a jornada de Tiago, uma caminhada prática, uma caminhada cheia de vida para nós. E assim chegamos à nossa caminhada com o Tiago. Eu quero te agradecer pela jornada que estivemos juntos aí. E prepare-se porque a nossa escola bíblica não terminou. Nós vamos continuar no domingo que vem, já não em Tiago. Vocês fiquem aguardando, vamos anunciar o tema aí ao longo da semana. E vamos juntos aí na nossa jornada com a escola bíblica de treinamento. Espero que essa caminhada com a epístola de Tiago, fé em ação, tenha gerado mais fé na sua vida e tenha gerado mais ação na sua caminhada com Cristo. E foi um voo panorâmico, nós tivemos aulas que não dava para a gente aprofundar tanto assim nos textos, mas espero que você tenha podido se apaixonar pela epístola de Tiago e assim você mergulhar mais ainda, ler com calma. Eu quero te desafiar a ler de novo a epístola de Tiago. É uma epístola curta, uma carta curta que dá para ler numa sentada. Depois você volta, leia o Sermão do Monte de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, e depois volta lá no livro de Provérbios e releia todo o livro de Provérbios. Você vai ver como esses dois livros, Provérbios, Tiago, e esse trecho de Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, eles se interlaçam num momento assim muito legal do ensino bíblico e eles nos impulsionam para uma caminhada prática de vida cristã. Sua vida seja mais e mais abençoada, sua casa seja mais e mais abençoada e te espero no próximo domingo na nossa continuada jornada na Escola Bíblica de Treinamento da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Um grande abraço, que Jesus te abençoe ricamente.